Olá! Neste ABC da Previdência, iniciaremos uma série de vídeos para falar da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, e sobre segurança da informação. No vídeo de hoje, faremos uma introdução à LGPD e aos principais conceitos trazidos por esta lei. Olá pessoal, meu nome é Thiago Fonseca e a partir de hoje falaremos um pouco sobre a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, e sobre segurança da informação. E para começar, já gostaria de esclarecer. A LGPD e segurança da informação não são responsabilidades da área de informática ou da área de tecnologia da informação. São responsabilidades da alta administração ou da diretoria executiva. Eu espero que ao final dessa série de vídeos vocês concordem comigo. A LGPD completou 4 anos agora em 2022. Ela tem como objetivo proteger os direitos fundamentais de liberdade, de privacidade e de livre desenvolvimento da pessoa natural. Logo, percebemos aqui que a lei visa proteger os dados da pessoa natural, ou seja, os nossos dados pessoais. E esse objetivo de proteger os dados pessoais, ele foi reforçado este ano de 2022, com a emenda constitucional número 115, que acrescentou em nossa Carta Magna um direito fundamental, o direito de proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Podemos então concluir que a proteção de dados ela é um direito fundamental de todo cidadão brasileiro. E essa mesma emenda constitucional delegou à União a competência de legislar sobre a LGPD, que é anterior à emenda 115. Visualizamos aqui, então, um dever do servidor público, que é de cumprir a lei e de proteger os dados pessoais. Então quer dizer que a LGPD se aplica aos RPPS? Sim, a LGPD se aplica às unidades gestoras de RPPS, se aplica às prefeituras, câmaras municipais, aos órgãos do governo federal, do governo estadual, às empresas também. Então, enfim, a LGPD se aplica a todas as instituições que, de alguma forma, fazem o tratamento de dados pessoais. Tá bom, mas por que é necessária uma lei de proteção de dados pessoais? E afinal, o que são dados pessoais? E o que significa tratamento de dados pessoais? Vamos lá esclarecer essas dúvidas. Você que atua no RPPS, qual que é o principal ativo administrado? São os recursos financeiros, correto? Existem diversos controles para garantir procedimentos relacionados à gestão desses recursos para que ocorram de forma segura. Na era digital que vivemos, o dado pessoal passou a ser um ativo de alto valor, muito cobiçado por empresas de todos os segmentos. E por que isso aconteceu? De posse de dados pessoais, as empresas conseguem direcionar vendas, oferecer serviços personalizados, divulgar candidatos e uma infinidade de ações que, como resultado, geram lucros financeiros. Quem já consultou um produto no Google, por exemplo, um tênis, e logo depois acessou ali sua rede social, o Facebook, o Instagram, e apareceu ali vários anúncios do mesmo tênis ou de tênis similares no seu feed de notícias? Bom, proteção de dados pessoais parece ser um tema novo, mas não é. Discussões nessa área já iniciaram lá na década de 70 na Europa, especificamente na Alemanha. Em 2012 surgiu o GDPR, que é um regulamento geral de proteção de dados pessoais da União Europeia, que foi uma das referências consideradas para a elaboração da nossa LGPD. E é por isso que a Lei Geral de Proteção de Dados é tão necessária. Para garantir que o titular dos dados pessoais decida como, quando e para qual finalidade os meus dados pessoais poderão ser tratados. E agora vamos responder as outras perguntas. O que são dados pessoais e o que é tratamento de dados pessoais no contexto da LGPD? Titular é um termo muito importante que a LGPD cita em vários trechos, e ela se refere ao dono dos dados titular, ou seja, a pessoa natural a qual aqueles dados se referem. E o dado pessoal é qualquer dado que permita a identificação, direta ou indireta, do titular dos dados pessoais. Por exemplo, Thiago Fonseca Gonçalves, esse é meu nome, é um dado pessoal meu, eu sou o titular desse dado, esse dado me identifica. Outros exemplos de dado pessoal: número do CPF, número do RG, número da CNH,
Placa do veículo, indiretamente, ela identifica o dono do veículo, que é um dado pessoal também. Localização GPS, né? Nossos aparelhos celulares têm a localização ativada normalmente, isso também é um dado pessoal. O e-mail pessoal, enfim, qualquer dado que, semelhante a esses, identifique uma pessoa natural. A lei também traz um outro conceito de dados pessoais sensíveis, que são dados relacionados a características da personalidade do indivíduo, da pessoa natural. Por exemplo, a religião de uma pessoa, a opção sexual dela, a origem étnica ou racial, dados referentes à opinião política e a filiação a sindicato ou organização de caráter religioso ou filosófico. Sobre esses dados, os critérios, as exigências que a lei traz para que ocorra o tratamento de dados pessoais são mais rigorosos. Legal, entendi o que são dados pessoais. E o que é tratamento de dado pessoal? O tratamento de dados pessoais pela LGPD é qualquer operação realizada com dados pessoais. Coleta, produção, recepção, classificação, acesso, consulta, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento e até a eliminação de um dado pessoal. Então, podemos ver que qualquer coisa que aconteça com um dado pessoal é considerado um tratamento. Mas calma, nós vamos ver alguns exemplos mais à frente que esses conceitos ficarão muito claros. Também no contexto da LGPD, temos um conceito muito importante que é o do controlador. O controlador é uma pessoa jurídica ou física, designada pelo controlador, pessoa física ou jurídica que toma as decisões com relação ao tratamento das pessoas. Desculpa aí a falhinha. Então, esse é o controlador. Então, por exemplo, no nosso segmento, o RPPS é o controlador dos dados pessoais. É ele quem toma as decisões sobre os tratamentos que podem e devem ser feitos sobre os dados pessoais dos segurados que eles possuem ali em seu cadastro. E um outro conceito é o operador de dados. Também uma pessoa natural ou jurídica que realiza o tratamento de dados a pedido do controlador. Esses dois, controlador e operador, são considerados pela LGPD como agentes de tratamento. E por fim, temos um outro conceito, uma figura aí muito importante nessa disciplina de proteção de dados pessoais, que é o encarregado. Esse sim é o indicado pelo controlador e pelo operador para atuar como um canal de comunicação entre o titular do dado, o controlador e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Autoridade Nacional de Proteção de Dados? Sim, é uma autoridade que tem como objetivos principais zelar pela aplicação da lei, elaborar diretrizes e fiscalizar e aplicar sanções. Certo, vamos agora a um exemplo prático da nossa realidade de RPPS para entender os conceitos apresentados. Considerem o seguinte: um servidor público, titular de cargo efetivo, que está cadastrado aí no sistema informatizado da unidade gestora do seu RPPS. Nesse contexto, o servidor público é o titular dos dados pessoais. A unidade gestora do RPPS é a controladora dos dados, ou seja, ela que está se responsabilizando pelos dados e definindo em que situações esses dados pessoais poderão ser tratados. A empresa fornecedora do sistema que se cadastra os dados pessoais é uma operadora de dados, porque ela só atua a mando do controlador. Essas duas figuras, nesse exemplo o RPPS e a empresa do sistema informatizado, são os agentes de tratamento. E com relação ao tratamento de dados pessoais, também vamos ver algumas situações comuns no dia a dia. Então, em que situações o tratamento ocorre? Quando o servidor vai até o RPPS e solicita uma simulação da sua aposentadoria, o RPPS precisa verificar o cadastro desse servidor, dados pessoais como data de nascimento, como CPF, dados funcionais como cargo, matrícula e efetuar um processamento desses dados para gerar um resultado da simulação. Ou seja, o servidor tem ou não tem direito para aposentadoria. Essa é uma situação de tratamento de dados pessoais. Outra situação muito comum que acontece no mínimo anualmente nos RPPS é o cálculo atuarial. Então, para gerar o cálculo atuarial, o RPPS pega toda a massa de dados dos seus servidores municipais aí do município, né, os efetivos, e encaminha para a empresa de cálculo atuarial. Essa empresa vai processar esses dados e vai gerar o cálculo atuarial. Ocorreram aí pelo menos 2 tratamentos de dados. O primeiro, o RPPS transmitindo, encaminhando esses dados para a empresa de atuária. O segundo, a própria empresa de atuária fazendo o cálculo atuarial. Neste contexto, a empresa de atuária é uma operadora de dados pessoais.
Também é outra rotina muito comum nos RPPS que ocorre tratamento de dados pessoais. É o recadastramento, o censo ou a prova de vida que nós fazemos aí periodicamente. Ali são realizados diversos tratamentos de dados pessoais para garantir que o aposentado, por exemplo, está vivo, que os seus dados pessoais estão atualizados e assim por diante. Outra situação, prestação de contas. Temos aí o e-social, né? Já na 45 do segundo tempo, e para a gente fazer a prestação de contas ao e-social, existem várias rotinas de tratamento de dados pessoais. Legal, então quer dizer que com essa nova lei, a LGPD, os RPPS não podem mais tratar dados pessoais? Calma, o tratamento de dados pessoais é permitido, mas precisa seguir algumas regras, e isso é o tema do nosso próximo vídeo. Se você quer acompanhar esta série de vídeos sobre LGPD e sobre segurança da informação, inscreva-se aqui no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações e também siga a BCPrev nas redes sociais. Os próximos vídeos abordarão os seguintes temas: situações permitidas para tratamento de dados pessoais, principais princípios a serem observados nos tratamentos de dados pessoais, segurança da informação e sua relação com a LGPD e qual é o passo a passo para um RPPS iniciar o processo de adequação à LGPD. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.